Nós passaremos agora para a exposição da Palavra de Deus. E para esse fim eu peço, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 103. Leremos o verso 6 até o verso 18. Salmo de número 103, do verso 6 ao verso 18. Na minha última mensagem, eu fiz uma exposição do verso 1 ao verso 5. Hoje, a exposição será na segunda parte desse salmo, verso 6 ao verso 18, e na próxima oportunidade estaremos expondo a última parte, verso 19 ao verso 22. Cada uma dessas partes revela como Deus ele é misericordioso e a sua dignidade de ser bendito, de ser louvado. Na primeira parte, Davi se focou basicamente em questões pessoais. Na segunda parte, agora ele reflete a nação como um todo, e na última parte, ele então expõe a dignidade de Deus em todo o universo criado, por meio do qual ele deve ser também adorado. Então, nós leremos a passagem agora, Salmo de número 103, verso 6 ao verso 18, que diz o seguinte: O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus, nesse momento, possa nos dar a iluminação, a fim de compreendermos adequadamente o que diz essa porção da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te pedimos neste momento, ó Pai, que pelo teu Santo Espírito recebamos a compreensão adequada a respeito daquilo que está escrito. E isso não é possível sem a ação soberana e sobrenatural do Teu Espírito entre nós. Fala conosco, conforte o nosso coração, encoraje, ó Pai, a nossa fé e dá-nos forças para resistirmos às tentações, olhando firmemente para o dia que se aproxima, quando estaremos contigo no nosso estado pleno e poderemos participar, comungar da presença do Senhor para todos sempre. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, todas as nações do mundo neste momento vivem uma grande aflição, vivem um momento de muita angústia. Muitos estão fazendo de tudo para evitar a contaminação de um vírus, um novo vírus, que já tem ceifado milhares de pessoas. Temos percebido, pelos órgãos da imprensa, o aumento de números de enfermos nos hospitais. Há uma previsão de uma grave recessão econômica em todo o país.
um forte endividamento de empresas, desempregos em massa, sem contar os problemas de ordem familiar e de ordem emocional, porque as famílias estão já há bastante tempo confinadas em seus lares. Todo este cenário demonstra o quanto todos nós somos frágeis e carentes da misericórdia de Deus. Bastou um vírus, que nem sequer pode ser visto a olho nu, e todos nós ficamos parados, refletindo sobre a nossa real condição. Este é o cenário perfeito para reconhecermos o quanto dependemos das misericórdias de Deus e também para refletirmos o quanto neste momento precisamos buscar as misericórdias de Deus. Este é o cenário que nós temos e diante de nós e que nos permite refletir sobre a nossa condição e também na presença de Deus buscar a sua misericórdia. O meu objetivo aqui será expor que Deus é misericordioso mesmo em meio às nossas calamidades e também enfatizar a esperança quanto ao dia glorioso do retorno de Cristo. Nesse dia que se aproxima, de fato, Cristo está para voltar e eu não tenho dúvidas alguma de que tudo isso que estamos vivendo é apenas mais um sinal que nos adverte quanto ao dia que se aproxima. E quando chegar esse dia, com toda certeza, com absoluta segurança, todas as fadigas do povo de Deus serão eliminadas. E estaremos na presença de Deus livres de todas as nossas tribulações. Mas até lá, carecemos fortalecer a nossa fé em Deus e também nas suas promessas. Esse é o nosso objetivo aqui. Este Salmo de número 103, ele pertence a Davi. Davi foi o autor deste Salmo. E ele está relacionado com as suas ansiedades pessoais, com as suas frustrações pessoais, com seus problemas familiares, com traições que ele sofreu, com inúmeras batalhas, uma grave enfermidade e também, inclusive, um pecado muito grave que ele cometeu contra Deus e também contra o seu próximo. Mas também esse Salmo, ele tem como pano de fundo a experiência de Davi no meio de todas essas situações, ter provado de que Deus é misericordioso. Esta é a ênfase de todo este salmo, que aliás é um canto de louvor ao Senhor por quem Ele é e por causa das suas maravilhosas obras, inclusive no meio de muitas tribulações. E ele está organizado em 3 partes, no verso 1 ao verso 5, ele faz um apelo à sua alma para que bendize ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Na segunda parte, o texto que nós lemos, verso 6 ao verso 18, ele destaca aqui as obras do Senhor, todas dirigidas pela sua misericórdia. E dos versos 9 ao verso 22, ele faz novamente um apelo à sua alma para que bendize ao Senhor, juntamente com todo o universo da criação. E nessa oportunidade daremos atenção à segunda parte, a qual podemos compreender aqui desses versos 6 ao verso 18, podemos compreender aqui esse texto em 3 partes. Do verso 6 ao verso 8, Davi faz uma recordação da aliança e da misericórdia de Deus para com Israel. No verso 9 ao verso 16, ele nos mostra, ele nos oferece sinais desta misericórdia de Deus e termina no verso 17 e 18, fazendo algumas considerações finais. Vamos agora olhar para o que diz o texto, a partir do verso 6, quando ele faz uma recordação da aliança e da misericórdia de Deus. Ele diz assim no verso 6 ao verso 8, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O texto começa dizendo o seguinte: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, em meio a esta pandemia na qual nos encontramos, confinados nas nossas casas,
e tomados em certo grau por uma ansiedade em razão dos efeitos de toda essa pandemia que tem alcançado já as nossas casas, nossas vidas pessoais. Precisamos recorrer aqui a uma verdade da palavra de Deus, que o fundamento de todas as ações de Deus está no seu caráter santo. Deus é santo, Deus é justo em todas as suas ações. Muito embora estas ações sejam de punições, sejam de benefícios, de prosperidade, que muitas vezes nos alcançam. Nem sempre conseguimos compreender. Mas uma coisa nós precisamos estar bastante seguros, de que todas as ações de Deus no mundo refletem o caráter da sua santidade e da sua justiça. Isso é demonstrado neste verso, pois ele faz justiça, como diz o texto, ou seja, legisla com perfeição, e julga, ou seja, ele executa com perfeita retidão moral. Ele é aquele que legisla com perfeição e executa com retidão moral. De modo geral, as nações se esquecem de Deus na sua prosperidade, mas se lembram dele quando passa por calamidades. Essa lembrança, apesar dos sofrimentos causados pelo pecado, é necessária para que saibam que Deus existe e de que Deus está presente, atento a tudo o que acontece no mundo, e também que Ele é justo e julga em conformidade com a verdadeira justiça. Não aquela justiça dos homens, que é uma justiça conveniente muitas vezes, pautada por interesses, e apesar de todo o esforço para alcançar a retidão, jamais poderia ser comparada, equiparada com a retidão da justiça divina. Então, este é um momento em que todas as nações precisam saber, que o povo brasileiro precisa saber, que todos nós precisamos recordar que Deus é justo e que, por ser justo, Ele julga de maneira perfeita e com toda a retidão moral do seu caráter. Contudo, este verso, ele enfatiza com esta inquestionável justiça, em particular os oprimidos, porque diz o texto, no verso 6, que o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O foco da justiça de Deus aqui neste texto está, portanto, naqueles que são chamados aqui de oprimidos, aqueles que foram submetidos à opressão e anseiam por livramento. Deus está atento aos que invocam o seu nome para livrá-los e lhes garantir a paz. Deus está atento, se esta é a sua condição de opressão, de angústia, de ansiedade. Eu tenho algo para dizer a você nesta ocasião. Eu tenho algo para dizer com você com toda a confiança, baseado no que está escrito na palavra de Deus. Ele está atento à sua aflição. Ele não se esqueceu de você. Ele te ama e as suas misericórdias estão à disposição da sua vida, se você o invocar. Porque Ele faz justiça e julga a todos os oprimidos. E nós temos um exemplo de como Deus age assim na história. Agora, olha o que diz o verso 7. Davi nos fornece aqui no verso 7 um exemplo de como Deus, Ele faz justiça e julga a todos os oprimidos. O verso 7 diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Isso nos faz voltar na história, lá no livro de Gênesis. No final do livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele termina narrando a morte de José, governador no Egito. Está registrado nos versos 22 ao verso 26 do capítulo 50, quando o último dos patriarcas, Jacó, já estava morto. Isso está descrito no capítulo anterior, capítulo 49, verso 33. Então, este é o contexto do livro de Êxodo. No livro do Êxodo, já na sua abertura, o que tem de pano de fundo ali? O último dos patriarcas estava morto. E José, governador no Egito, também já estava morto. Então, por todo um período, Israel ficou sem uma referência de liderança temente a Deus.
submetido a intensos trabalhos escravos e sob a opressão dos egípcios. No capítulo 2, por exemplo, do livro de Êxodo, verso 23, nós lemos: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então Deus, por causa da sua aliança, levantou Moisés e através dele libertou o seu povo do Egito, rumo a uma terra onde poderia viver com liberdade e com paz. E para esse fim, o que Deus fez a favor dos oprimidos? Ele puniu os egípcios. Ele livrou o seu povo das pragas, especialmente na morte dos primogênitos, por causa do sangue do Cordeiro Pascal. Ele abriu o Mar Vermelho para que pudesse atravessar, entregou as suas leis para que fossem observadas e obedecidas, e assim o povo fosse abençoado. E ainda sustentou o povo durante toda a peregrinação do deserto, com água, com maná, com cordonizes, curas de enfermidades, com uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o seu povo, uma nuvem durante o dia para proteger o povo do sol tão forte. E isso Deus fez a favor do seu povo até que chegasse à terra prometida. E nós temos no verso 7, portanto, um exemplo dado por Davi sobre como Deus age a favor dos oprimidos, fazendo justiça e também julgando. E o verso 8 mostra quais são os pilares dessas ações. Porque se o verso 6 foca na condição dos oprimidos, no verso 8 nós temos agora o foco no fundamento das ações de Deus. O fundamento das ações de Deus está no seu caráter. Ele ouve a oração, ele ouve o clamor, ele atende em conformidade com a sua misericórdia o seu povo, porque Deus é justo. E na sua justiça ele exerce, portanto, o livramento daqueles que o invocam. Olha o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Essas 4 palavras provam como é cristalina a base, o fundamento das ações de Deus. Misericordioso aqui indica a disposição do Senhor para beneficiar aqueles que perderam o direito de qualquer benefício. Diz que ele é compassivo. Essa é uma palavra sinônima da palavra graça no Antigo Testamento, e diz respeito aqui à sua disposição para beneficiar aqueles que não têm o que oferecer. Ele é longânimo, fala da sua disposição para estender a sua paciência. Nós, muitas vezes, lhe provocamos a ira, mas ele é longânimo. Ele não age de forma imediata para nos punir. Ele é paciente e nos dá tempo para nos arrepender. Também diz o texto que ele é assaz benigno, ou seja, ele tem disposição para ampliar a sua bondade e assim afirmar a sua fidelidade. Assim é descrito Deus pelo testemunho de Davi. Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E eu fico olhando para esse texto, meditando em toda essa história, e me pergunto, como não amar um Deus como o Senhor, que em meio às nossas tribulações, sofrendo as consequências dos nossos muitos pecados, na nossa arrogância, ao viver a vida como se Ele não existisse, e ainda assim Deus ser misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, dispondo do seu caráter, dispondo da sua natureza, benefícios àqueles que invocam o seu nome. Deus, de fato, é digno de ser louvado, mesmo em meio às muitas tribulações, não importa quais sejam elas.
apesar de muitas delas serem experimentadas em profunda dor, Deus é digno de ser adorado, porque o seu caráter é santo, o seu coração é puro e todas as suas ações são justas. E nós, na nossa condição, carecemos de fato das misericórdias do Senhor em todo o tempo. Este verso repercute, o verso 8, as palavras de Moisés no Monte Sinai. É um outro exemplo que nós temos aqui. Depois que o povo se voltou para a idolatria, e irado, Moisés quebrou as primeiras tábuas dos mandamentos. Ele estava no monte, recebendo os mandamentos do Senhor, mas quando ele voltou, depois de tudo que Deus tinha feito, tirando do Egito aquele povo, quando Moisés voltou, encontrou aquele povo adorando um bezerro de ouro, recorrendo a divindades pagãs, quando Deus verdadeiro já estava livrando o povo e abençoando o povo. Moisés, na sua ira, quebrou as tábuas dos mandamentos. Mas no capítulo 33 do livro de Êxodo, ele clamou a Deus novamente, e Deus se revelou misericordioso para dar os mandamentos e reafirmar a sua aliança. Depois de tudo que Deus fez, o povo pecou contra ele, o povo fez o que era mal aos seus olhos. Moisés quebrou as tábuas dos mandamentos, se irou profundamente com o povo. Deus se aborreceu com aquele povo. Mas depois Moisés clamou a Deus novamente. E olha o que a história revela no capítulo 33. Deus se voltou para aquele povo e deu ao povo, atendendo à oração e o clamor de Moisés, essas palavras que se encontram no capítulo 34, versos 6 e 7 e no verso 10. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso 10 do capítulo 34 do livro de Êxodo. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Que maravilha! É assim que Deus respondeu ao clamor de Moisés a favor daquele povo. Deus se revelou misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno a favor dos oprimidos. E assim, esse é o testemunho das Escrituras, esse é o testemunho da verdade, que no meio das nossas opressões podemos e devemos clamar a Deus, porque Ele é misericordioso e tem os seus ouvidos atento às nossas súplicas, para nos atender em conformidade com a sua justiça. A segunda parte do nosso texto, agora Davi nos leva, dos versos 9 ao verso 16, a observar sinais das misericórdias de Deus. O verso 9 ao verso 16, nessa segunda parte aqui do nosso texto, há momentos que Deus de fato disciplina os seus filhos, e Ele faz isso por amor, como está escrito em Hebreus no capítulo 12. Mesmo assim, essa disciplina, ela é limitada e temporária. Se Ele fosse nos dar o que eu e você merecemos, estaríamos totalmente perdidos e condenados ao inferno. Entretanto, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 3 do livro das Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não recebemos da parte do Senhor aquilo que nós merecemos. Porque toda essa penalidade que merecíamos, ela foi transferida para Jesus. E por isso, por causa das misericórdias do Senhor, reveladas
na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, todos nós não somos consumidos pela sua ira. E isso por causa da sua misericórdia. Isso porque a penalidade dos nossos pecados foi paga através do sacrifício de Jesus. Por esta razão, verso 9 diz: Deus não repreende perpetuamente, e mais, não conserva para sempre a sua ira. Verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados. E ainda no verso 10, para concluir, o verso 10, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso por causa da misericórdia do Senhor, pela minha vida e pela sua vida. Como Deus é maravilhoso e misericordioso. Verso 11 revela para nós a grandeza dessa misericórdia. Essa misericórdia que é declarada no verso 8 e que é exemplificada no verso 9 e no verso 10. Olha como Davi descreve a grandeza da misericórdia de Deus no verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra. Hoje, quando tiver oportunidade, saia um pouquinho para fora da sua casa, dê uma olhada para os céus. Você dificilmente vai conseguir medir a altura dos céus, porque os céus são infinitos. Nós enxergamos nuvens, mas os céus estão além das nuvens. Como o céu é alto em relação à terra. E Davi diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O que Davi está querendo demonstrar com essas palavras é que a misericórdia de Deus é altíssima, demasiadamente grande, a ponto de nós não conseguirmos medi-las. Assim são as misericórdias do Senhor. No verso 12, Davi nos leva a um outro aspecto da misericórdia de Deus. Se no verso 10, no verso 11, ele reflete sobre a grandeza da misericórdia de Deus, no verso 12 ele reflete sobre a eficácia da misericórdia de Deus. Olha o que diz o texto no verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nas misericórdias de Deus, eficazmente exercidas a meu e a seu favor, se cremos em Jesus Cristo, temos todas as nossas transgressões e os seus efeitos eternos afastadas completamente da nossa vida. Mas eu sou ainda pecador. Acabamos, inclusive, de confessar a Deus os nossos pecados. Sim, de fato, confessamos a Deus os nossos pecados porque nós pecamos. Mas nós não podemos deixar de refletir que, embora ainda soframos com a presença do pecado na nossa natureza, os eternos efeitos desse pecado na nossa natureza já foram anulados. É isso que Paulo diz em Colossenses, quando diz que o Senhor Jesus, Ele cancelou o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial naquela cruz. E ali Ele expôs a ignomínia, os principados e potestades, anulando definitivamente toda a nossa dívida. De modo eficaz, Deus, através do seu Filho, cancelou, afastou completamente, nesse sentido, todas as nossas transgressões. Embora ainda sofrendo por causa da presença do pecado, temos o conforto e o consolo nas palavras do apóstolo Paulo, quando diz que nada, absolutamente nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eficazmente Ele nos perdoou os pecados, eficazmente Ele nos justificou da nossa culpa, e agora estamos na presença do Senhor, justificados, remidos.
a nossa salvação protegida, não pela nossa religiosidade, não pela nossa capacidade de nos guardar sob determinadas disciplinas religiosas, mas guardados sob as mãos poderosas daquele que nos declarou justos pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. E é nesse sentido que Davi aqui reflete quanto à eficácia da misericórdia de Deus. No verso 13 temos um motivo desta misericórdia. Diz o texto: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. No verso 11, Davi reflete a grandeza da misericórdia de Deus. No verso 12, a eficácia da misericórdia de Deus. E no verso 13, o motivo desta misericórdia. A palavra-chave aqui é compadece. Assim como um pai se compadece dos seus filhos. Isso nós entendemos muito bem. Sou pai, tenho 2 filhos, amo os meus filhos e me compadeço deles. Todas as vezes que os meus filhos adoeceram, independente da hora, eu parei tudo o que eu estava fazendo. E, infelizmente, na maioria das vezes que os meus filhos adoeceram e precisaram ser levados para o hospital, foram nas noites. Mas você interrompe o seu sono, o seu descanso. Você agarra os seus filhos pelos braços e o leva para o hospital. E isso não é pesado. Isso é prazeroso para qualquer pai. Cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque pais, eles amam, em geral, eles amam os seus filhos. E porque eles amam os seus filhos, eles cuidam dos seus filhos. E Davi aqui está refletindo sobre isso. Sobre como Deus, como nosso Pai, nos ama e se compadece de nós. Ele tem empatia conosco no nosso sofrimento. E por isso, eu queria que você pensasse por um instante sobre esta compaixão que Deus dispõe a seu favor. Ele se compadece de você, Ele se compadece de mim, e Ele há de se compadecer de toda a nação brasileira, se a nação brasileira nesse momento recorrer às suas misericórdias, porque Ele é rico em misericórdias, e está pronto para atender o clamor do seu povo. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, diz Davi, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E ele termina essa parte fazendo algumas considerações aqui a respeito da misericórdia de Deus. Deus está sempre ciente que muitas vezes nos esquecemos, daquilo que muitas vezes nos esquecemos, que somos tão frágeis como a poeira é diante do vento. Verso 14, ele demonstra para nós a fragilidade e a vulnerabilidade da vida humana, com estas palavras no verso 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa é a nossa condição. A nossa estrutura é bastante frágil e também vulnerável. E aqui é uma referência a Gênesis, capítulo 3, verso 19. Nós fomos feitos do pó. Nós somos pó, a nossa estrutura é pó. Nós somos frágeis. E esse pensamento de Davi se relaciona com o seguinte, no verso 15 ao verso 16, quando ele reflete sobre a brevidade da vida humana, com essas palavras. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Davi está mostrando como nós somos frágeis, como nós estamos vulneráveis nessa vida. Por um instante, quando todas as coisas estão indo muito bem, normalmente nós nos esquecemos que Deus existe, nos esquecemos dos seus preceitos, nos esquecemos das nossas responsabilidades morais dentro de casa, fora de casa, nos nossos negócios, com as nossas responsabilidades profissionais, acadêmicas. E achamos que a vida se resume apenas em festas, em carnavais, em bebedices, em glutonarias, em violências, em roubos, em assassinatos. As pessoas se esquecem de Deus e dos seus preceitos. Mas basta um vírus como esse, que nós estamos enfrentando neste momento, para percebermos que de fato a nossa estrutura é semelhante ao pó. Somos como um castelo de areia,
que vindo a tempestade logo se desfaz. Assim como é dito no verso 15, sobre a relva e a flor, que soprando nela o vento, logo se desaparece, e não mais conhecerá daí em diante o seu lugar. Coloque um pouco de pó na sua mão e sopre para você ver como essa estrutura é frágil e vulnerável. Os versos, portanto, 14 a 16, refletem sobre essa estrutura que nós temos e somos. E assim, então, Davi termina essa parte fazendo algumas considerações finais, versos 17 no verso 18. Nesses últimos versos, encontramos aqui o contraste da duração da misericórdia de Deus para com a realidade humana, descrita nos versos anteriores. Deus, Ele é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Por que Deus age assim a favor de nós? Porque Ele sabe daquilo que muitas vezes nos esquecemos, que a nossa estrutura é semelhante a um pó e vulnerável como este pó é diante do vento. Agora, Davi reflete nos versos 17 e 18 sobre a imutabilidade e misericórdia ilimitada de Deus no verso 17, parte A. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Veja como ele começa o verso 17, criando um contraste com essa conjunção. Mas, o homem é assim, mas Deus não é assim. As suas misericórdias são de eternidade a eternidade. E quem pode se beneficiar dessas misericórdias que são imutáveis porque são eternas e são ilimitadas também porque são eternas? Quem pode se beneficiar dessa misericórdia? Você quer se beneficiar dessa misericórdia? Você quer ser alcançado por essa misericórdia? Você quer ser confortado, livrado? Você quer ser abençoado por essa misericórdia? Quem pode ser abençoado por essa misericórdia? É claro no verso 17, parte B, que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, a sua descendência. Talvez você possa dizer, quer dizer que se eu temer o Senhor, os meus filhos também haverão de temer o Senhor? Se eu for salvo da ira vindoura, os meus filhos automaticamente também serão? Não. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E nesse sentido, os seus filhos também estão debaixo dessa promessa. Mas o texto é muito claro ao dizer no verso 8, para com os que guardam a sua aliança. E mais, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Porque as misericórdias do Senhor são sobre aqueles que o temem. E quem são aqueles que temem o Senhor? O verso 8 responde, são aqueles que guardam a aliança com Deus. E são aqueles que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. São sobre esses que as misericórdias do Senhor repousam. E é nesse sentido que eu, você e os nossos filhos, se temermos a Deus no nível de guardarmos a aliança e nos lembrarmos dos preceitos do Senhor, mesmo em dia de calamidades, o Senhor haverá de fazer repousar sobre todos nós as suas ricas misericórdias. E seremos livres de toda e qualquer opressão. Eu creio nisso. Você deve crer nisso, com base em quem Deus é e nas promessas da sua palavra. Quero concluir trazendo aqui 3 conselhos para todos nós. Em primeiro lugar, esse texto ele nos ensina que Deus é misericordioso, apesar dos nossos sofrimentos e ansiedades. Deus é misericordioso. Esse é o testemunho das Escrituras. O que a nossa nação está enfrentando é uma crise de proporções muito grandes. As preocupações são sérias e não podemos subestimar o momento. Alguns, de acordo com a sua consciência doutrinária,
tem ido às redes sociais e tratando o cenário, subestimando os efeitos e a realidade que está reservada dentro desse cenário todo. Mas também não podemos ir para um outro extremo. Um extremo seria refletir sobre a realidade que estamos vivendo. O outro extremo seria agora ignorar a realidade desse sofrimento e dessa pandemia e nos esquecer que, se clamarmos a Deus de todo o nosso coração, unidos como igreja, Ele pode nos levar a um nível profundo de confiança nas suas misericórdias e nos livrar de todos os nossos temores, assim como Ele fez com Israel, quando estava oprimido sob o jugo dos egípcios. O povo clamou, aquele clamor subiu até Deus, e Deus então, com base na sua aliança, livrou os oprimidos, fazendo justiça sobre eles. Então, não podemos subestimar a realidade séria que estamos vivendo agora, que não pode ser subestimada. Mas, por outro lado, não podemos também nos esquecer que Deus existe e que Ele é misericordioso e faz justiça e julga todos os oprimidos. Portanto, se como igreja nos unimos neste momento e clamarmos a Deus, o nosso clamor subirá à sua presença. E Ele haverá de fazer aquilo que a Escritura diz: fará justiça e julgará todos os oprimidos. Nós cremos nisso. Não permita, portanto, ser aprisionado, meu querido irmão e irmã, a uma desesperança, porque Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, é o que nós lemos no verso 8. Não se permita viver como se tudo estivesse terminado e que não há mais nenhuma solução diante de nós, porque Deus está atento ao meu e ao seu clamor, e Ele é rico em misericórdia para nos abençoar. Em segundo lugar, tome todos os cuidados possíveis. Na confiança em Deus, redobre os cuidados com a sua saúde e também com os seus pais, os seus avós e qualquer enfermo que se encontra na família. Porque a confiança em Deus não anula a nossa responsabilidade de observar o que dizem as nossas autoridades e atender, pois, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, verso 4, tome todos os cuidados possíveis, são ministros de Deus para o nosso bem. Na confiança em Deus, redobre os cuidados com a sua saúde e também de sermos cheios de esperança no livramento que Ele haverá de nos conceder. Enfermo que se encontra na família não anula, porque a confiança em Deus nesse momento tomarmos a responsabilidade de observar o que dizem as nossas autoridades e atender não só com a nossa saúde, mas também com a saúde daqueles que se encontram no verso 4, e de também as nossas autoridades termos agora um cuidado muito grande em relação a Deus, redobre evitando gastos em comprometimentos e também sermos cheios de esperança no livramento e nas misericórdias de Deus, podemos que se encontra na família, não anula, porque e uma das bênçãos que Deus nos dá nesse momento é a sabedoria de observar para o meu que ver o mal, como diz o autor de Provérbios, não só com a nossa saúde, mas também na misericórdia de Deus sobre os advertidos, na misericórdia de Deus sobre os nossos autoridades, na misericórdia de Deus sobre os preventivos, na misericórdia de Deus sobre os livrados, evitando o insensato, ignorante, e também ignora os preceitos do Senhor, ignora a sabedoria do Senhor e avança de peito aberto, como se Deus não tivesse estabelecido leis e, com base nessas leis, punisse os ímpios e disciplinasse o seu povo. Logo, tudo isso que estamos vivendo haverá de passar e poderemos viver com maior consciência a vida em sociedade, o amor ao próximo e com a humildade de não tratar a vida como se estivéssemos impunes das consequências do esquecimento de quem é Deus e também daquilo que está revelado na sua palavra. Em último lugar, a nossa esperança está em Cristo e na chegada do seu reino. A nossa esperança está em Cristo e na chegada do seu reino. O mundo passa e ainda passará por flagelos cada vez maiores. Não sou profeta de desgraça,
Mas a Escritura é muito clara ao dizer que sofrimentos como nunca experimentados na história do mundo, desde a sua criação, haverá ainda de ser revelados. Haverá ainda de ser revelados. Mas no meio de tudo isso, a esperança da igreja está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e confiam no seu testemunho, o momento atual e o que ainda está por vir a este mundo, jamais deveriam ficar aflitos, porque a sua segurança está na misericórdia daquele que faz justiça e julga a todos os oprimidos. Em João capítulo 14, versos 1 e 3, Jesus disse aos discípulos, em um dos momentos de despedida, eles ficaram aflitos de saberem que Jesus haveria de partir. E nesse momento Jesus disse, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a nossa esperança. Os sofrimentos que estamos passando, e podem se intensificar, no meio deles todos, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em Jesus, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E quando Ele foi para nos preparar lugar. Mas quando Ele voltar, Ele nos receberá para Ele mesmo, para que onde Ele está nesse momento, nós também estejamos. Em Amós 4,12 nós lemos: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó povo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para se encontrar com o Senhor hoje? Você está preparado para esse encontro hoje? Nós nos preparamos, dedicando toda a nossa confiança, não nos governos e recursos humanos, mas a Jesus Cristo, pois somente Ele pode garantir, ainda que tenhamos que passar por tribulações e morte, estarmos completamente livres dos efeitos do pecado e na plena alegria da vida eterna com Deus, porque Deus verdadeiramente é misericordioso. E aí está a nossa esperança, aí está o nosso conforto e a nossa segurança. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Deus é misericordioso. Que seja este o momento de refletirmos a nossa condição e nessa reflexão recorrermos às misericórdias de Deus, pois dependemos delas. Vamos orar.